pelas redes sociais, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, qual nós chamamos que são as duas colunas da igreja, aqueles que pela fé, pelo testemunho, pelas pregações, por tudo aquilo que eles viveram e fizeram, são considerados as duas colunas da igreja, aqueles que sustentaram todo o ensinamento e deram continuidade, todo o ensinamento de Jesus. Só que é muito importante quando a gente fala de Pedro e Paulo, e que ao olharmos para a vida deles, nós temos muito para aprender, pela sua fé, pela dedicação, pela entrega, pela religiosidade, mas todo o contexto que envolveu a vida dos dois. Não eram grandes amigos, esse é o primeiro ponto. Pensavam completamente diferentes. O primeiro concílio da igreja se dá por discordância dos dois, mas foram sustentáculo da igreja. Foram homens que se dedicaram ao ponto de ser chamado de colunas da igreja. Eu quero dizer que muitas das vezes a igreja ela é feita dessa forma. Não precisamos pensar todos da mesma forma, não precisamos todos ter o mesmo gosto. É na diversidade que Deus une, é na diversidade que Deus age, são com pensamentos diferentes que Deus age. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje, uma pergunta ao qual nós mesmos devemos responder é: qual é a igreja que eu quero? Qual é a igreja que eu quero viver? Porque nós estamos num tempo onde as pessoas querem uma igreja de conveniência, ou seja, quero mundanizar a igreja, quero pegar tudo aquilo que é do mundo e colocar dentro da igreja, falando que a igreja está ultrapassada, falando que a igreja precisa mudar, falando que a igreja já se perdeu, ou seja, é um conceito mundano que quer se implantar dentro da igreja. E qual é a igreja que nós queremos para nós? A igreja de conveniência, a igreja que nos agrada, a igreja que faz as minhas vontades, a igreja que cede nas suas normas para que eu possa fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é o melhor. Que igreja que eu quero? Porque a igreja de Cristo é a igreja divina, não a igreja humana. Ela é composta por pessoas humanas, somos nós, mas a igreja é divina. A igreja é divina, ou seja, tudo que rege a igreja, tudo que direciona a igreja, tudo que inspira a igreja, vem de Deus, é o próprio Deus. Agora, cada vez mais a gente tem percebido que pessoas estão querendo uma igreja de conveniência. Igreja não é algo, uma instituição meramente social, não, ela é espiritual, ela tem um porquê, ela tem uma finalidade salvífica. Por isso que ela não pode ter apenas os conceitos humanos. E me desculpe o que eu vou dizer agora, mas é uma pura realidade e uma verdade. Ninguém deve participar da igreja por imposição. Na igreja vem quem quer. A igreja é para participar quem quer, não por imposição. E a partir do momento que eu me decido então a participar, a viver, a partir do momento que eu coloco então essa predisposição em mim, sou eu que preciso me adequar à igreja, não a igreja a mim. Você imagina quantas pessoas somos nós aqui, quantas que já tiveram ontem aqui, quantas que vão ter hoje à noite aqui, se a igreja tiver que se adaptar a cada um. Somos nós que precisamos ser moldados, e não a igreja ser moldada aos nossos olhos, às nossas vontades, aos nossos caprichos. Não, somos nós que devemos ser moldados conforme a palavra, que ela que rege, é a palavra que rege. A palavra que deve moldar o quê? Fazer com que o nosso coração de fato seja conforme o coração de Jesus. Por isso que Pedro e Paulo são essas duas colunas da igreja. Eles não abriram mão da fé, não abriram mão da fé. Paulo vai dizer: combati o bom combate, mas guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da vitória. E é isso que nós devemos entender de Paulo, é isso que nós devemos viver na nossa vida, guardar a fé.
Guardar a fé, porque vai chegar momentos da nossa vida que não vai nos restar mais nada, nem pessoas que não seja a própria fé para estar do nosso lado, para nos sustentar. Ontem à noite eu estava dizendo isso aqui. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu tive meningite. Então fiquei 17 dias na UTI isolado. Ninguém poderia chegar perto de mim, nem as pessoas que me amavam, que me amam. Meu pai não poderia chegar perto de mim, minha mãe não poderia, meus filhos não poderiam, ninguém podia, né? Melhor dizendo, ninguém podia chegar perto de mim. Só me restou a fé, nada mais. Há momentos na vida, por mais que pessoas que estejam ao seu lado queiram te ajudar, talvez elas não vão conseguir. Por mais que as pessoas queiram estender a mão para você, talvez não vão conseguir. Sabe por quê? Por mais que fisicamente essa pessoa esteja do seu lado, ela não pode fazer nada para você. Aí você pode dizer assim: ah, Diago, mas ela pode rezar. Mas se ela está rezando, é porque para ela sobrou a fé. Sabe por quê? O coração humano e a alma humana é um território que só Deus caminha, ninguém mais. Então, quando nós temos dentro de nós uma necessidade espiritual, quando nós temos dentro de nós uma necessidade do coração, só Deus caminha. E essa é a hora da fé. Essa é a igreja que nós devemos viver. A igreja dos mártires, a igreja dos santos, a igreja dos devocionais, a igreja da piedade, a igreja da adoração, a igreja do rosário, a igreja da oração, a igreja da Santa Missa. É essa, e não a igreja de particularidades, e não a igreja de conveniência, e não a igreja para querer ir adaptando a igreja ao meu modo de ver, ao meu modo de pensar, ao meu modo de viver, porque vai ficar mais fácil para mim. Sabe por quê? Porque nós temos uma fé que muitas das vezes a gente não quer carregar a cruz, e a gente não entende que a cruz vai nos salvar. É muito bonito olharmos para Jesus no alto da cruz, mas quando é a nossa vez de carregar a cruz, estou fora. Essa igreja eu não quero para mim. Quando chega o momento de eu dar um pouco mais de mim pela igreja, eu tenho muito compromisso. A minha agenda está cheia, eu estou cheio de afazeres, minhas coisas estão tudo enrolado dentro de casa, e eu nunca tenho tempo para Deus. Não é que eu não tenha tempo, talvez eu não tenha prioridade. Talvez eu não tenha prioridade. A gente precisa colocar prioridades na vida. Ah, vai ser cansativo. Eu vou dizer um negócio que eu não ia nem falar isso aqui. Ontem à noite eu estive aqui, o senhor sabia que eu tinha um compromisso. Eu cheguei em casa às 3 horas da manhã, quando eu saí daqui. Porque eu já saí daqui, era mais de 10 que teve um encontro aqui com a pastoral da família. Fui embora, cheguei em casa às 3 horas da manhã. O monsenhor virou para mim ontem e falou assim: não vem amanhã não. Mas é prioridade para mim. Poderia estar descansando, mas eu vou embora depois de descanso. É prioridade. E não é uma prioridade porque, como eu já participei da liturgia de ontem, né, da liturgia de hoje, na missa de ontem, poderia, não, vou descansar. Não, a vida a gente precisa ter prioridade com as coisas de Deus. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a igreja que nós precisamos entender, porque é daqui que vão vir as respostas da nossa vida, é daqui que vai sair a salvação da nossa vida, é daqui que vai sair a conversão da nossa casa, é daqui que vão sair as melhorias da nossa vida, é daqui, mas aí a pessoa diz assim: não, eu não vou na igreja não, porque fulano está lá e eu não vou com a cara de fulano. Vai sentar no banco da frente e parece uma coisa, eu sento, a pessoa vem e senta do meu lado, e a gente começa cheio de questionamentos, porque fulano, ciclano vem na missa, então eu prefiro deixar de vir. Mas a gente vai para um campo de futebol e encontra essa pessoa, a gente vai para um clube e encontra essa pessoa, a gente vai numa festa e encontra essa pessoa, a gente vai numa exposição, vai no aniversário, a gente encontra com ela em todos os lugares, mas na igreja a gente não pode. Sabe o que é? É desculpa para não vir, é desculpa para não vir.
porque eu não posso vir à igreja ou deixar de vir à igreja por causa de homens, por causa de pessoas. Se eu deixo de vir à igreja, ou se eu venho à igreja por causa de homens, por causa de pessoas, eu preciso rever a minha fé, eu preciso vir à igreja, eu preciso sair de casa, da certeza que eu vou vir para a igreja, vou participar da Santa Missa e vou encontrar Deus. Eu vou encontrar Deus pela minha fé. Eu vou embora na certeza que Deus vai me abençoar. Eu vou embora na certeza dessa intimidade com Deus. Nós precisamos ter a igreja que fala de Pedro na primeira leitura, a igreja da oração. A igreja que as pessoas rezam, que Pedro estava preso e a igreja continuou rezando, rezando, e as portas se abriram, as correntes se arrebentaram, o anjo veio, o anjo conduziu a libertação. Essa é a igreja que nós precisamos entender e viver e colocar a nossa vida. A igreja da oração, a igreja que Deus responde, a igreja da intimidade, a igreja de dobrarmos os nossos joelhos, e é isso que nos ensina Pedro e Paulo. Exatamente isso que nos ensina Pedro e Paulo. Gastar até o último suor da nossa vida. Porque um foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro. Ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu mestre, pediu para ser de cabeça para baixo. O outro foi decapitado. Mas eles deram a vida até o último segundo. Eles gastaram a sua vida na evangelização. Não tenhamos uma igreja de acomodação, apenas para vir beber. É importante vir beber, se alimentar da palavra, é importante, mas a gente deve estar inserido. Quando eu discordo de muitas coisas da igreja, eu preciso tomar cuidado para ver se eu não estou discordando de muitas coisas de Deus. Porque aquilo que é humano vai edificar muito pouco a nossa vida. E aquilo que é divino sempre será transformador em cada um de nós. E talvez quando aquilo que é divino e eu discordo de tantas coisas, questiono tantas coisas, e se vem Deus, é porque talvez eu esteja precisando mudar dentro de mim muitas coisas também. Que nós possamos pedir hoje que São Pedro e São Paulo possam interceder pela nossa fé, para que a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta receber a coroa da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.